Olá, tudo bem? Eu sou Rafa Guarapa e graças ao apoio do Estúdio Guarapa e da Hostnet Brasil, a gente consegue manter e melhorar o projeto a cada dia. Continuando o curso de Inkscape, vamos aprender como trabalhar com os contornos do nosso texto, da nossa logomarca. Se vocês que estão chegando agora não conhecem o curso, existem outras videoaulas e outros cursos gratuitos no site oficial ead.guarapa.com.br. Inicialmente, a gente vai deixar a nossa área de trabalho, que é tudo que está aqui, mais limpa. Por exemplo, aqui temos duas opções que são exibidas com atalhos que a gente pode utilizar e a gente pode tirar, não visualizar isso daqui para que fique mais amplo a nossa área de trabalho. É só você vir aqui na opção visualizar. Aqui dentro vai ter várias opções referentes a visualizações. E temos a opção exibir, ocultar. Barra de comandos, a gente não exibe mais. Visualizar, exibir, ocultar. Snap Ctrl Bar, também não visualiza. Agora, como a gente cria um contorno para esse texto? Esse texto, essa logo, ela não tem um contorno. E se vocês quisessem trabalhar, além de tudo que a gente já editou, a gente trabalhasse com contornos. A gente aqui em cima tem várias opções que a gente pode trabalhar. E na opção de objeto, a gente clica aqui em preenchimento em contorno. O interessante é que quando você abre essa opção, e eu costumo trabalhar assim, essa opção aqui eu deixo aberto. A gente pode fechar? Pode, aqui no X. Fechei. Onde que fica? Objeto, preenchimento em contorno ou atalho Shift Ctrl F. Uma vez que você abriu aqui essa opção, quando eu seleciono um objeto, ele me dá opções que eu posso trabalhar dentro desse objeto. Não necessariamente precisa ser um texto. Pode ser também, por exemplo, aqui um quadrado, um retângulo. Então, quando ele está selecionado, ele me dá opções aqui. Eu posso alterar a cor, eu posso adicionar um contorno a esse objeto, esse quadrado ou retângulo, ou qualquer outro objeto daqui. Então, essa opção aqui de preenchimento contorno, eu recomendo que vocês deixem aberto. Pode deixar aqui do lado, sem nenhum problema. Vai só te ajudar na produtividade. Voltamos na opção de seleção. Seleciono aqui o texto, a nossa logo. E aqui temos abas, preencher, cor do contorno e contorno. Aba de contorno, a gente pode escolher uma largura para esse contorno. Ele tem unidade de medida, isso aqui é opcional, a gente pode ir aumentando aqui. Se eu colocar 1, por exemplo, ele não vai aplicar. Porque na opção de cor de contorno, ele está sem contorno. Então não adianta eu vir aqui em contorno, aumentar o tamanho, se não existe um contorno. Eu posso clicar aqui nesse quadradinho e colocar, por exemplo, uma cor uniforme. Olha que legal. Ele aplicou um contorno uniformemente, ou seja, tudo que está aqui no contorno do seu texto, ele aplica em todas as letras. E agora que existe um contorno, e esse contorno a gente pode tirar ele, clicando aqui no X, sem contorno. E aqui, sem contorno, com contorno. E dentro dessas opções, a gente tem outras opções. Esse contorno pode ser um gradiente linear, ele pode ser um gradiente radial, ele pode ser uma malha de gradiente, ele pode ser padrão. Então, cada uma dessas opções, a gente pode estar conhecendo. Olha só como fica diferente. Inicialmente, a gente vai utilizar a cor uniforme, mas já sabemos que aqui tem diversas opções de perfis para o nosso contorno. Podemos dizer assim para facilitar. Ele tem um estilo, um contorno de preenchimento total, de gradiente, entre outras opções. Agora que a gente escolheu a cor do contorno, nessa outra aba a gente pode alterar
o tamanho desse contorno. Por padrão, ele tem a largura de 1. O quê? 1 milímetro. Pode ser em pixel? Pode. Ó, em pixel ele dá um valor diferente. Ó. Aqui são apenas unidades de medida, como metros, quilômetros, etc. Eu posso colocar aqui 50, por exemplo. Olha só. Ele vai muito além, né? Ele até preenche o texto. Então não fica legal. Eu posso colocar aqui 7. Então coloquei um contorno mais forte aqui. Ó. Posso colocar 2. Um contorno fino, por exemplo. 5. Então vocês vão trabalhando nesse contorno. Dentro desse tamanho aqui, aqui embaixo a gente tem outras opções referentes aqui ao contorno. A gente ainda não chegou no objeto em si, no preenchimento. A gente só está trabalhando com o contorno da nossa logo. Aqui temos algumas opções. Olha que legal. Ele tem traços. O que seria isso? Observe que esse traço ele é sólido. Ele não tem, digamos assim, alguma falha, algum espaçamento ou pontinhos. Por isso que fica dessa forma. Agora, se eu colocar aqui, ele vai ficar o quê? Tracejado. E esses tracejados que tem aqui, ele tem um tracejado mais contínuo, ele tem um tracejado mais espalhado, e tem diversos estilos que a gente vai conhecendo. Ó. Então, cada um desses estilos aqui a gente pode estar atribuindo a nossa logo. Normalmente a gente pode utilizar aqui o traçado mais sólido, ou também não utilizar na nossa logomarca nenhum traçado. Agora aqui do lado temos a opção preencher. Essa opção é interessante da gente trabalhar no nosso texto. Porque a gente aqui embaixo, a gente já aprendeu no vídeo anterior, que a gente pode escolher entre essas diversas cores. Posso mudar aqui o tom do azul para mais claro, mais escuro, mais claro. Vim aqui por verde. Então, existem muitas opções para a gente trabalhar. Essas cores são cores, padrões e variações da mesma cor. Então, temos, a partir desse tom, variações dele. Mas se você quiser mexer mais especificamente, ou seja, você quer encontrar um tom, uma cor para a sua logo manualmente. Você quer ajustar a intensidade de claridade, se vai ser mais escuro, se vai ser mais transparente, você vai mexer na matriz dessa cor. Como que a gente faz isso? Aqui na opção preencher. Essas duas opções a gente mexe em quê? Essas duas abas. Cor do contorno e contorno. Então são opções referentes ao contorno. Preencher. Observe que se eu mudar aqui embaixo, muda aqui também. Ó. Eu posso até pré-utilizar uma cor padrão que já existe aqui como referência. E aqui eu consigo modificar a cor manualmente. Ó. Aqui, ó, se você deixar a setinha, o que ele está falando ali pra gente? Brilho. Aqui embaixo é o quê? Alfa é transparência. Se eu diminuir aqui, ó, essa logo vai ficando transparente. Às vezes é interessante você fazer alguma montagem, botar uma paisagem no fundo e botar uma transparência nesse texto e ele vai puxar, ele vai aplicar a cor que tiver atrás da paisagem, da arte que você está montando, ou uma marca d'água, que a gente utiliza muita transparência. Então, cada uma dessas opções, ele te fala, aqui é o que? Saturação. E aqui em cima, a matriz. Essa matriz, a gente ajusta como se fosse aqui embaixo, só que manualmente. A gente pode, por exemplo, puxar para outros tons, como ó, vermelho, laranja, vem aqui, ó, o rosa, diferentes tons de azuis. E quando a gente escolher aqui a matriz, a gente vai trabalhar essa saturação. Se a gente tirar toda essa saturação, ele vai ficar na escala de cinza, com aquele preto e branco. E aqui eu aumento a saturação, ó. Saturação
sem com. Aqui embaixo a gente tem que o brilho. Se a gente quer ele bem claro, observe que aqui vai do preto, passa pela cor que a gente está trabalhando e chega até o branco. Se eu colocar aqui no máximo, ele vai ficar branco. Então aqui é uma opção interessante que a gente pode escolher manualmente a cor da nossa logo. Agora, o que a gente pode trabalhar além de tudo isso que a gente aprendeu? Observe que o Inkscape ele tem um padrão aqui de opções que são parecidas com o contorno. O meu texto ele tem um preenchimento de cor uniforme. Aqui do lado, assim como no contorno que a gente descobriu que existe gradiente, linear, radial e outras opções, no nosso texto em preencher, a gente também tem essas opções aqui. Então, se eu clicar nessa segunda opção, ele é o quê? Um gradiente linear. Então, ele vai aplicar um gradiente no nosso texto. Se vocês não sabem o que é um gradiente, observem que aqui tem mais de uma cor. Ele pode vir do azul claro para o azul escuro, por exemplo. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. E como que a gente trabalha os gradientes manualmente? Bem, isso vai ser aprendido na outra videoaula. Mas a gente já pode utilizar alguns padrões e tem aqui, ó, gradiente radial. O radial, a gente pode também modificar os tons entre o gradiente, entre a cor do centro, entre a cor externa. Então, o que ele fez? Ele tem uma cor do centro, igual que representa, como se fosse um círculo, e ele vai expandindo, ó. Se a cor do centro for clara e em volta for escuro, claro que o texto vai dar uma sumida. A gente tem a opção aqui à esquerda de gradiente que a gente pode trabalhar, mas não é o foco dessa videoaula. Então, vocês aprendendo a trabalhar com as opções preenchimento e contorno, vocês podem modificar muitas outras coisas no seu objeto, no seu texto, na sua logomarca e conseguir criar artes mais específicas. Quanto mais coisas vocês aprendem a utilizar no programa, quanto mais coisas vocês aprendem de design, vocês vão tendo mais conceitos para trabalhar e vocês, na hora que forem sentar para criar uma logo, vocês sabem que vocês podem utilizar todos esses recursos que já foram apresentados até agora. E no decorrer do curso a gente vai aprendendo muito mais que a gente pode modificar.